Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mineração de Cabo a Rabo. Um canal disruptivo, irreverente, responsável, inovador e tecnológico. Eu sou Carlos Renick, técnico em mineração, gestor ambiental e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de redução de custos na lavra com a aula número 9. Então, vamos lá. O tema de hoje é estudo dos tempos e enchimento das caçambas. Estudo de tempos e cálculo da produção é baseado em 4 operações básicas, ou seja, a escavação ou corte, carga da caçamba, transporte e a descarga. Alguns equipamentos executam todas as 4 operações, tá? No caso aí, de exemplo, seriam os motor scraper, outros executam apenas parte delas. O nosso objetivo maior aqui é falarmos sobre escavadeiras, carregadeiras e os caminhões que fazem o transporte. Então esse é o casal perfeito, é o casal que nós vamos estar trabalhando aqui no decorrer dessa aula. Então vamos lá. Primeiro coisa a saber o que são tempos de ciclo da produção, tá? O ciclo nada mais é do que o conjunto de operações executadas por um equipamento durante um certo período de tempo, voltando em seguida à posição inicial para recomeçá-los. A figura aí ilustra muito bem esse enunciado, né, onde nós temos a carga, o transporte, a descarga e o retorno. Quando o equipamento retorna ao ponto de carga, ele completa um ciclo. O tempo de ciclo é o intervalo de tempo decorrido entre 2 passagens consecutivas do equipamento por qualquer ponto do ciclo. E aí tem um detalhe interessante, tá, que nós devemos levar em consideração, que nós temos o quê? 2 tipos, o tempo fixo e o tempo variável. E sobre isso nós vamos ver agora com mais detalhe. Os tempos variáveis, eles são fundamentais e devem ser observados com bastante atenção. E dentro desse tempo nós destacamos aqui 3, tá, que seriam os tempos de espera, manobra e os atrasos. Tá? Existem outros aqui, N tempos aqui, mas cada mina tem sua particularidade. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui um tempo fixo, que seria a carga, temos um tempo fixo, que seria a descarga. Em compensação, ó, nós temos necessidades fisiológicas dos operadores, que às vezes param o equipamento na estrada para dar uma chegadinha no mato, outra hora tem um banheiro químico lá que ele tem que ir, alguma outra coisa. Nós temos um transporte variável carregado que pode ser influenciado pelo tamanho da carga do equipamento. Se ele está com sobrepeso, ele vai consumir mais, ele vai demorar mais. Alguns obstáculos que podem aparecer durante o trajeto. No retorno, você tem a mesma coisa. O operador pode estar cansado, motivado, e ele tem de fazer alguma coisinha.
E tem um outro fator importante, olha aqui o tamanho do passo dele, ó. Tá. Ele pode estar andando a 60 quilômetros, tá? Ou 50, em algumas minas tem esse valor fixo aí de 50 quilômetros por hora, 40, ou ele pode estar aqui, ó, a 20 ou 30. E aí, companheiro, você vê a diferença aqui, ó. Se ele anda 50, normalmente, mas depois ele passa a andar 20 aqui, você tem uma perda aqui, ó, de 30 segundos aqui em cada ciclo. Nós estamos falando aqui em cada ciclo, tá? Então, isso é muito importante, o acompanhamento dessas etapas. Uma coisa que é de praxe, é de bom tom, é ter estagiários, tá, que levantem esses dados. Aí vocês vão falar, não, mas na minha empresa tem um sistema supervisório. Tudo bem, mas você checa esse sistema, você tem o GPS, ou a sua firma ainda é uma firma pequena, que o sistema supervisório dele ainda tem algumas limitações, ou o custo para implantar GPS, isso, aquilo, é caro e tal. Nós estamos falando aqui de um universo de mineração no Brasil, nós não estamos falando aqui de uma grande mineração que tem condições técnicas e condições econômicas de implantar um sistema de despacho, um sistema de monitoramento, um sistema de acompanhamento de todo esse processo, tá, em tempo real e com dados extremamente confiáveis. Tá? Nós estamos falando o quê? Da maioria das empresas que são de médio e pequeno porte e ainda não alcançaram um nível de ter um sistema supervisório completo. Tá? Então, é fundamental trabalhar em cima dessas etapas aqui, ó. Isso aqui é o A1 da redução de custo, tá? Porque cada minuto ou cada segundo perdido num ciclo, tá, no final de um turno ele vai refletir, que é provavelmente até em horas, no final de um mês, em dezenas de horas, e aí vai, e quando chega no final do ano que você vai fazer o levantamento de custo, você tinha expectativa de gastar um determinado valor e não tem mais isso aí, tá? Então, muita atenção a esse detalhe e vamos continuar aqui, ó. Tempo de ciclo. O que é um tempo de ciclo? Como é que eu calculo o tempo de ciclo? O tempo de ciclo nada mais é do que o somatório dos tempos fixos mais o somatório dos tempos variáveis, tá? Então, se eu pego o tempo gasto para o carregamento, o tempo gasto para a descarga, mais o tempo gasto no transporte da carga à descarga, mais o tempo gasto no transporte da descarga à carga, a soma disso eu vou ter o tempo de ciclo, tá? E o ciclo, eles são normalmente contados em hora centesimal, tá? Nós não podemos trabalhar aí com hora sexagesimal. Então é importante que se faça a conversão, tá, de minutos ou segundos para centésimos de minuto, tá? Então é uma contazinha muito simples, você pega 60 minutos aí por hora, divide por 100, tá? Faz uma regra de 3, como está especificado aqui, ó, 60 segundos é 1 minuto, 20 segundos vai ser o quê? X minutos aqui, se eu pegar isso, dá 0,33 minutos. Você pode também, se quiser, montar uma tabelinha aqui, ó, ou segundos, ou minutos, então, e trabalhar com isso. Então, no caso aqui do nosso exemplo, eu tenho ciclo por hora. Se uma hora tem 60 minutos, está dividido por 0,33, que
foi a conta que nós consideramos um ciclo extremamente curto aí, tal, eu vou ter 181 ciclos por hora. Só que, na realidade, você tem a escavadeira, normalmente, ela tem um ciclo aí de 2,5 a 4 minutos e meio para a carga. O transporte, dependendo do posicionamento da escavadeira e do posicionamento do britador, você pode ter 5, 10, 15, até 20 minutos para a ida. Depois você tem que computar o tempo da descarga. Normalmente você tem 1, 2, até 3 minutos, dependendo do porte do equipamento, mais, ou se tem fila, não tem, né? E aí computar o transporte dele vazio para você ter esse valor correto. Não basta você ter 1 ou 2, ou fazer uma cronometragem num dia e achar que aquele parâmetro ali é definitivo, ele vai direcionar todo o seu estudo. Não. Você tem que fazer anotações, apontamentos aleatórios em dias alternados, com operadores diferentes, com escavadeiras com operadores de turnos diferentes, para você ter um número mais ou menos confiável. Então não adianta, se eu pegar lá o Zé da Silva com o João José, um operador de escavadeira, outro operador de caminhão, e eu só pegar o tempo desses dois aí, eu vou ter, estatisticamente, eu vou ter um número furado. Por quê? E os outros? Será que os outros fazem a mesma coisa? E aí entra um outro detalhe que eu frisei bastante na aula anterior e vou frisar novamente. O teu operador, ele está treinado, ele está consciente da importância do trabalho dele e como ele deve realizar esse trabalho, ou simplesmente eu pedi para o Recursos Humanos, contratou um operador, o cara tem experiência, já trabalhou na Vale, já trabalhou não sei mais aonde, já trabalhou em outra empresa e tal, muito experiente, então ele pode pegar o caminhão direto, não precisa passar por treinamento nenhum, porque ele já tem o conhecimento. Não é assim. Cada empresa é uma empresa, cada realidade é uma realidade. Então agora nós vamos falar um pouco aqui do ciclo básico de escavadeiras. E aqui tem um desenho simplesinho, mas muito importante, né? Muito importante, onde você tem uma ideia aqui do ciclo das diversos tipos de carregadeiras. Então você tem 0,45 a 0,50, o porte maior um pouco, 0,50 a 0,55. Quando você pega aí uma 992G, uma 994D, você já tem o que? Mais de 1 minuto de carga. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, e é extremamente importante, é isso aqui, ó, esse ângulo de carregamento. Isso aqui é fundamental. Por quê? O máximo aqui seria o quê? 45 graus. Então a carregadeira pega o material, quando ela está dando a ré, a caçamba já está sendo levantada, passando por cima da base do caminhão, ela vem à frente aqui, descarrega aqui e volta. Então, isso aqui é a condição do menor ciclo possível, né? E nós vamos ver agora duas condições de trabalho. Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, vamos pegar uma régua aqui, ó, e aqui a carregadeira está fazendo encher na caçamba. Ela vai dar ré e vai vir aqui no caminhão. Correto? A operação é essa. Agora, presta atenção nesse ângulo aqui, ó. Praticamente você tem aqui 90 graus, tá, de ângulo de manobra para a carregadeira encher o caminhão. Então nós vamos atentar isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês uma outra série de falhas que tem aí, que muitas vezes passa desapercebido.
Então agora vamos supor que esse caminhão, tá, ao invés de estar aqui nessa posição, ele estivesse aqui, ó. Imagina você se esse caminhão estivesse aqui, ó. Agora, olha aqui como é que seria o ângulo de carregamento nessa situação. Então, meu amigo, não tem muito que explicar nisso não. O desenho mostra. Isso aqui é dinheiro jogado fora. Por quê? O tempo que ela vai lá atrás e vem até aqui, ó, se o caminhão está posicionado aqui, ele já faz a carga, à medida que ele está dando a ré, a caçamba já está levantando, passa por cima aqui da base do caminhão, já anda uma distância pequena aqui, já bascula e volta para a carga. Então, não tem muito aí que explicar. O desenho é claro, né? Como diz no futebol, a regra é clara. Isso aqui, gente, é treinamento de operador, é observação das condições de praça, de tudo mais, as condições de operação. Então, quando eu falo a redução de custo na lavra, aí muita gente imagina, tem uma fórmula mágica, tem isso, tem aquilo. Tem não, fica sentado numa pedra lá, olhando a operação, você vai ver uma série de pontos negativos aí, que você pode, com um simples, você não precisa de nada tecnologia importada, nada, você precisa chegar no operador, conversar com ele, falar, meu amigo, se você fizer dessa forma aqui é melhor, entra na cabine do caminhão, tá lá aqui, ó, da próxima vez, dá uma resenha, prepara. Agora eu falei para vocês que eu ia mostrar outras deficiências aí, e vamos lá. E olha aqui, tá vendo esse montinho aqui, ó? O que é isso? Isso aqui é um material que veio lá do beneficiamento, que veio isso aqui já é um produto final que veio para arrumar a praça, para não ter corte de pneus, para os caminhões poderem transitar bem, então, porque normalmente a gente que trabalha em pedreira sabe que você precisa ter um forro na pista lá. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó, na carga aqui. Não parece com esse material aqui? Ou seja, eu estou fazendo o meu material e voltar um monte de vezes. Então, suponhamos aqui que esse caminhão tem a capacidade de 30 toneladas. 10, 15% dele aí, ele está passeando com carga que já foi beneficiada e não devia estar aí. Esse material deveria ser para arrumar o piso, mas ele não tem que voltar para a britagem, porque na hora que ele voltar para lá, o operador vai avançar um pouco mais com a carregadeira lá, com a freio de lavra, e vai falar com o motorista, ó, traz mais uma viagem de feno lá que eu preciso arrumar a praça. Entenderam? Tá claro? Então, agora nós vamos ver uma outra condição, meus amigos. Essa aqui é o bicho. Essa é o bicho. A coisa é feia aqui, ó. Posicionado. Vamos lá. Tamanho da caçamba da carregadeira. Olha o tamanho do bloco. Eu vou pintar ele aqui para ficar fácil aqui para a gente ver, ó. O tamanho do bloco que tem aqui. Olha o tamanhozinho desse outro aqui. Se a gente olhar aqui, parece que tem um outro navio aqui nessa montanha de rocha aqui. Aqui tem mais, olha aqui, ó. Esse aqui, ela não sei como, mas ela já conseguiu tirar, tá? Então, ela deve ter feito um esforço aí sobrenatural para tirar esse aqui e esse outro aqui. Agora, meus amigos, olho no olho. Você acha isso aí uma operação normal? Você, como supervisor, como encarregado, como técnico, como engenheiro na frente de lavra de uma pedreira, acha isso aí uma condição normal? Você pode até estar tendo lucro, tá? Mas você poderia ter muito mais lucro se fizesse um trabalho decente. O erro aí, ele
ele é gritante. E ele não é um erro de operação só, do posicionamento do equipamento aí, ó, do posicionamento da carregadeira. Ele é um erro que ele começou na perfuração. Uma malha mal feita, uma perfuração mal feita e um desmonte horrível, vergonhoso. Para um equipamento desse porte, igual tá aí, ó, uma carregadeirazinha lá, com um caminhão de 18 ou 20 toneladas, ou que seja 30 toneladas. Você ter blocos no seu desmonte lá, são quase que maior do que a carregadeira. Essa carregadeira vai ficar aí tentando fazer uma carga aí, né? 1 hora, 2 horas, o ciclo seu aí de minuto, ele vai passar a ser de hora. Isso aí, meu amigo, né? Quando eu falo reduzir custo, tá aí, ó. Olha a sua perfuração, olha o seu desmonte, olha a sua carregadeira, olha as suas praças e olha as condições de trabalho que você tem, né? Muitas vezes o dono da empresa, o acionista, ele está lá em cima fazendo as contas, não, está dando lucro, mas ele não vê isso aí, né? Quem põe dinheiro nas empresas, que são as pessoas, os acionistas, eles não vão lá na frente da lavra ver isso aí, eles querem saber o quê? Do retorno. Eu investi 100 mil, eu quero 200. Agora, o dia que você der 300 para ele, companheiro, ele te dá uma promoção. Ele fala, não, meu amigo, você pode subir mais na empresa. Agora, se você faz, ele dá 100, você só dá 150 de retorno, ou ele te troca ou ele fecha. Então você vê que isso aí está parecendo um carnaval aí, tá? E se a gente for olhar com detalhe, com atenção aí, a coisa é feia mesmo, muito feia. Então, redução de custos não tem mágica, não tem milagre. Redução de custos tem trabalho, tem observação, tem toda a sequência de lavra que começa na perfuração até o gritador. E aí, do mesmo modo, a carregadeira está pegando todo o material que trouxeram para o forro aí, ó, para ficar mais rápido a carga do caminhão, que enquanto ele vai lá, porque numa frente de fogo dessa aí, deve ter um caminhão só. Porque se botar dois, o operador da carregadeira fica doido e ele não consegue fazer a carga, tá? Então é um só. Enquanto ele vai lá, o cara tenta tirar algumas pedrinhas debaixo desse mundaréu de bloco que está aí, tá? Então vamos continuar aqui com a nossa aula. Eu acho que essa parte ficou bem clara para vocês, aonde se deve trabalhar. E dando continuidade, nós temos aqui o que? O ciclo básico da carregadeira. Então, quais são os fatores que podem afetar o ciclo da carregadeira? Primeiro, o tipo de carregadeira. Eu tenho que ter uma carregadeira adequada ao porte dos meus caminhões, do meu empreendimento. Segundo, o material, tá? Isso aí nós vimos no slide anterior, você vê uma carregadeira pequena, os blocos são maiores do que ela. A altura da pilha, quando você faz uma detonação e o seu equipamento de carga é carregadeira, tá? Essa detonação tem que ser específica para esse equipamento. Você não pode sair dando qualquer fogo aí não. E aqui eu quero abrir um parênteses seguinte, eu já tenho um curso de desmonte de rochas no nosso canal, ele já está em andamento, já vamos para a aula 3, e brevemente eu vou estar lançando um curso sobre perfuração de rocha, tá? Por quê? Não tem como você trabalhar numa mineração e pensar especificamente em carga e transporte e esquecer que esse segmento depende da perfuração e desmonte. Então, a propriedade dos caminhões, o tamanho, o dimensionamento, tudo isso, a consistência na operação, tá? Então, é o que eu falei, você tem que
quando fizer um levantamento de dados, você tem que levantar dados com toda a sua equipe de operadores, porque você não tem um bando de robô e cada um trabalha de um jeito. Aí você vai ter uma média consistente para trabalhar seus dados estatísticos. E a granulometria, não precisa de eu falar, porque vocês já viram o exemplo lá, o que acontece quando a granulometria não é adequada. Outra coisa importante no ciclo de carregamento e transporte, tá, é o tempo de carregamento. Ou seja, você tem um ciclo básico, tá, mais o tempo do transporte, mais o tempo do retorno. Nós já falamos isso aí, bem, então o ciclo, eu acho que todo mundo sabe o que é, não precisa da gente estar falando mais disso. Agora nós vamos ver um outro fator muito interessante, que é o fator que afeta o enchimento das caçambas ou concha. Então nós temos características dos materiais, projeto da caçamba ou concha, posicionamento no banco ou praça, força de desagregação da máquina. E a principal delas, a habilidade do operador. Então não adianta eu querer ter uma produtividade boa, ter um ciclo curto, se o meu operador não tem a habilidade necessária para aquele equipamento e para aquela operação. Então aqui nós estamos vendo uma escavadeira na rocha, caçamba bem cheia, que é a condição correta, mesma forma que uma carregadeira também, uma condição correta, uma escavadeira shovel também com a carga bem coroada, e aqui como exemplo nós temos o quê? Então é meia boca. Meia boca é um problema. E aqui nós temos uma outra situação também, que é, nós vamos ver aqui, ó, essa situação aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, sobrepeso no caminhão. Aqui visto de trás, tá? Vê que isso aqui todo é sobrepeso. O caminhão não foi feito para esse sobrepeso. O material aqui na báscula, no chapéu da báscula, aqui está sobrando, caindo para todo lado. O que eu estou fazendo com uma carga dessa? Eu estou ganhando em produtividade. Tá não, companheiro, você está fazendo cagada. O seu caminhão é dimensionado para um determinado peso. Quando eu começo a trabalhar com ele com sobrepeso, tá? Esse companheiro aqui, ó, começa a sofrer, tá? Esse companheiro aqui, ó, que é a suspensão, começa a sofrer. E você começa a comprometer uma série de itens do seu equipamento, como por exemplo, que aqui não está visível aqui, tá? Mas, aliás, está visível, que é o cilindro de elevação da báscula. Com sobrepeso, o que pode acontecer é esse cilindro vier estourar. Então, são coisas simples, tá? É quando eu falo reduzir custo na lavra, são coisas simples. Você não precisa de muita tecnologia para isso não. Basta observação e principalmente treinamento dos operadores. Isso aí é um fator fundamental. Nós temos aqui um exemplo aqui dos tipos de carga para as caçambas. Então, você vê aí, nós temos A, B e C, tá? Que são cargas muito coroadas, cargas coroadas e uma carga normal. Mas isso aí, quando é que eu vou pôr uma, quando é que eu vou pôr outra? Não é quando é que você vai pôr e quando vai deixar de pôr.
Isso aí é em função de quê? Do material que você está trabalhando com ele. Por exemplo, a argila, principalmente se ela tiver uma umidade um pouco alta, tá? Você tem condições de botar um coroamento na caçamba, tá? E coroamento, essa sobrecarga na caçamba, de fazer isso aí tranquilamente, porque o material, tá, proporciona isso. Quando eu estou trabalhando com areia ou cascalho, tá, material mais pequena granulometria, então, eu consigo também ter um enchimento bom da caçamba aí, que seria 95% a 110%. Tá. Agora já na condição C, nós temos três pontos chaves. Primeiro, se a argila dura e compactada, eu já não consigo encher a caçamba 100%. Então, se eu estou trabalhando com material, que é uma argila dura, compactada, eu não vou conseguir os 100% aqui de enchimento da caçamba. Se for uma rocha bem fragmentada, tá? Olha o detalhe, bem fragmentada, por explosão ou material de rio, aí eu consigo o quê? 60 a 75% de enchimento da caçamba. Agora, aquele exemplo que nós vimos lá, ó, 40 a 50%, e olhe lá, eu acho que tem caçambada lá que aquele operador dá que não chega a 10%. Então, eu tenho como mudar aqui. Se eu trabalho numa pedreira, eu vou ter que conviver com esse número aqui, ó, de 40 a 75, certo? 40, passando um atestado de incompetência, porque o fogo é ruim, a furação é mal feita, o equipamento é subdimensionado, e 75, passando um atestado de competência, porque eu tenho uma rocha bem fragmentada, o que proporciona que o meu equipamento de carregamento tenha o melhor rendimento possível, tá? E dependendo da fragmentação da rocha, esse valor pode ultrapassar aqui 75%, principalmente se você tiver um bom operador na escavadeira. Bem, meus amigos, estamos no final da nossa aula, né? Eu voltei esse slide aí para deixar bem claro para vocês que redução de custo na lavra se faz com um trabalho de observação e de acompanhamento de todas as operações, desde a perfuração até o desmonte. Então vocês veem que determinadas situações podem muito bem ser solucionadas e equacionadas se for feito um bom trabalho na preparação, na perfuração, no desmonte e, consequentemente, você vai ter um resultado muito bom. Na próxima aula, nós vamos falar sobre operações e índices. Eu agradeço a você que está nos acompanhando nesse treinamento. Informo que no canal nós temos um outro curso, que é Desmonte de rocha com explosivos, e brevemente teremos um curso completo sobre perfuração e desmonte. Meu muito obrigado e até lá.